uma satisfação tê-lo conosco mais uma vez e poder ouvi-lo e debater o tema. E, como o Arthur disse, fique à vontade. É um espaço de diálogo, de discussão de questões atuais. E, nesse espaço do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade, nós fizemos 12 palestras no ano de 2020, 20 palestras em 2021 e 10 palestras este ano. E é assustador ver que ainda há genocídios, ou já cometidos, ou em curso, que ainda não foram examinados depois de 40 palestras em 3 anos. Então, isso mostra como é um problema grave e como é importante chamar a atenção para essas questões. Por vezes, a caracterização técnica do genocídio não se configura, daí falamos mais em crimes contra a humanidade. Mas, de qualquer forma, são crimes em larga escala, de extrema gravidade e que não aconteceram só na história, continuam a ocorrer nos nossos dias e temos, infelizmente, em curso várias situações acontecendo. Então, essa é um pouco a ideia, Yuri, do conjunto que tem sido trabalhado com a atuação de 3 unidades da Universidade de São Paulo. A professora Maria Luísa de Carneiro, que acaba de ingressar da História da USP, o professor Arthur Capella, do Instituto de Relações Internacionais, e o Felipe e eu, da Faculdade de Direito da USP, o Departamento de Direito Internacional Comparado. Então, assim, você tem um pouquinho. E com o apoio da ESA, da Escola Superior da Advocacia, da OAB, em cujo espaço virtual nós estamos, e justamente a gravação que é feita é depois mantida disponível no site da ESA e pode ser acessada por outras pessoas. Era isso. Muito obrigado. Eu quero só expressar gratidão pelo convite de estar com vocês e dizer que é uma honra para mim poder estar aqui e espero que a minha contribuição seja valiosa. Com certeza. Obrigado. Enfim, não sei se como o Paulo comentou, é uma honra tê-la conosco. A gente eu e o Yuri, a gente se conheceu em algum momento na minha trajetória de formação ainda, quando tentei participar de uma da FIP, né, Faculty for Israel and Palestinian Peace, para um estágio voluntário. Naquele momento eu estava no meio do meu doutorado ainda. Finalzinho, na verdade, mas por algum motivo, por motivos pessoais, acabei não conseguindo participar do estágio, apesar de ter sido selecionado, mas a conversa com o Yuri continuou, de alguma forma, desde então, e aí, então, desde o ano passado, tenho estabelecido esse contato um pouco mais frequente nas conversas, enfim, de temas relacionados aos temas do grupo, então, fico imensamente feliz e honrado com a participação do Yuri na conversa que nós teremos hoje. Antes de eu iniciar oficialmente os trabalhos, são 6 e 5, acho que não sei, eu queria saber se a professora Maria Luísa de Carneiro gostaria de fazer algum comentário adicional e para poder fazer a abertura, ou se eu posso já começar a fazer formalmente a apresentação. Sim, já está muito bom. Maria Luísa, acho que seu microfone está desligado. Eu faço uso da palavra aqui apenas para dar boa noite para vocês todos. Cheguei um pouquinho atrasada, não vou falar que é o trânsito, porque nesse momento não funciona, né? Mas, Yuri, um prazer tê-lo aqui conosco e estamos abertos a todas as versões e vamos dizer assim, investigações, não é, sobre genocídio. E, então, é um prazer tê-lo aqui, principalmente por ser um tema que me é muito caro, né? Eu trabalho muito com a questão não só de Israel, mas especificamente do antissemitismo. Então, eu acho que é um espaço importante, não é, de liberdade aqui de expressão, de abrir esse espaço para ouvir, né, todas as versões possíveis e abrir esse debate que realmente, como o Paulo falou, entre todas as palestras.
Desculpa, caiu o microfone de novo, Maria Luísa, desculpa. Pode... Eu não sei porquê, mas é apenas... Eu apertei um botão sem querer aqui, desligou o microfone. Ah, foi você, Arthur? Eu não queria falar que fui eu, mas foi sem querer. Tava... Tá bom, tá. Não, é só isso. Era mais para dar boas-vindas e agradecer ao Yuri, e estarei atenta e acompanhando vocês aí, né? Muito obrigada pela tua presença e espero conhecê-lo pessoalmente. Um abraço para você e vamos lá, então, queremos ouvi-lo. Vou explicar, porque eu estou com o controle de organizador, eu estava testando os botões, e um deles é desligar o microfone, eu apertei bem na hora, e eu vi que realmente desligava o microfone. Desculpa, Maria Luísa. Tá bom, você estava me censurando, né, Arthur? Era isso. Aqui não pode, não, viu? Liberdade de expressão. Mil desculpas, enfim. Agora... Não, imagina, estou brincando. Mas, bom, eu acho que oficialmente começaram as atividades, acho que à medida do que as conversas forem, as pessoas devem entrando, mas a gente começa as conversas. Então, Yuri, mais uma vez, é um prazer e uma enorme honra tê-lo aqui conosco, nessa conversa. Hoje o tema do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade é Israel e Palestina, conflito ou apartheid. A fala vai ser feita pelo Yuri Haas. O Yuri Haas é mestre em Ciências Sociais, com foco em inovação e mudança social sistêmica pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Mestre em Relações Internacionais, com concentração em estudos de paz e resolução de conflitos pela ICU, Tóquio, Japão. Trabalhou com a Human Rights Watch, Divisão da Norte África e Oriente Médio, em Jerusalém, fundou a FIP Brasil em 2012, que eu mencionei há algum momento, o Programa de Educação em Direitos Humanos em Palestina e Israel. É o primeiro brasileiro certificado pelo Centro Internacional de Comunicação Não Violenta, CNVC, tem atuado desde 2011 no Brasil e em outros 12 países, entre os quais Palestina e Israel. Via sua consultoria via sua consultoria Sinergia Comunicativa, atua há mais de 10 anos junto a instâncias governamentais, setor privado, escolas, comunidades e projetos sociais, promovendo a transformação de conflitos e uma mudança sistêmica para uma sociedade mais empática e centrada na vida. Então, com enorme honra e alegria, eu passo a palavra para o Yuri para, enfim, conversar sobre o tema selecionado para esse encontro de hoje. Muito obrigado e passo a palavra. Obrigado, Arthur. Conseguem me ouvir bem? Estão? Ok, eu estou tendo um pouquinho de desafio aqui da conexão, então eu estou mudando de tela para tela, porque estou tendo uma certa instabilidade, mas espero conseguir permanecer agora nessa tela aqui, conseguir falar com vocês. Eu quero novamente agradecer o convite. Estou me recuperando de Covid, então eu peço desculpas por eventuais tosses que surjam por aqui. Eu quero dizer que começar falando que eu tenho uma parte minha que se sente um pouco intimidada com o convite vindo de vocês, pelo tamanho de apreço e respeito que eu tenho pelo trabalho que vocês desenvolvem e a importância. A gente está falando agora no Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade, a gente já falou em um outro fórum anteriormente, e eu parece que muito ciente da dimensão acadêmica que existe por trás, né, a bagagem, a experiência, e o quanto de apreço que eu tenho pelo campo acadêmico. Eu trilhei os meus caminhos pela jornada acadêmica, mas eu não sou um acadêmico, e eu estou vindo de uma outra perspectiva, talvez. Eu vou tentar trazer na minha contribuição algo que entrelaça um pouco o trabalho de campo, o questionamento, a jornada pessoal, a questão política, identitária, cultural, e a dimensão acadêmica entrelaçada com tudo isso. E eu estava percebendo como, olhando a apresentação do meu currículo, de alguma forma, os elementos principais que saíram na divulgação ali meio que contam uma história que já se relaciona com o tema dessa fala que eu vou fazer, que a gente escolheu aqui denominar Israel-Palestina, conflito ou apartheid. E a relação que eu vejo ali é que essa pergunta, ela
eu vou trazer talvez um questionamento, uma perspectiva não tanto, talvez também da perspectiva do aspecto factual, do que essas palavras representam, significam, mas também da problemática da linguagem e como a linguagem ela é utilizada para tentar representar a realidade, mas muitas vezes as práticas narrativas, elas envolvem outras motivações por trás delas. Querer pintar uma imagem que muitas vezes já traz uma justificativa de algo, né? Traz uma justificativa, de alguma forma, numa palavra, muitas vezes está contida toda uma história. E a relação com o meu currículo ali que eu estava falando é porque eu realmente eu parti numa jornada pessoal de questionamentos que começaram a brotar e desafiar a minha socialização, a identidade que eu sustentava, a minha visão de mundo. E isso me levou para uma jornada acadêmica de investigação. Eu comecei a ficar muito curioso, essa curiosidade que queria muito entender mais os fatos e desconstruir as narrativas e compreender melhor como um pensamento crítico pode trazer uma compreensão maior sobre essa situação. E essa jornada foi se traçando ali, esse mestrado em relações internacionais, em estudos de paz e resolução de conflitos, representou uma etapa muito importante nessa investigação e questionamento, pessoalmente, né, na minha compreensão e transformação de visão de mundo, e como eu fui refinando esses questionamentos. Eu fui fazer um outro mestrado depois, focando em inovação social e tentar compreender como transformações sistêmicas são implementadas, são possíveis de serem pensadas e que metodologias se compreende que ajudam a fazer esses tipos de transformação. E, por fim, eu acabei mergulhando numa prática dialógica, que é essa prática da comunicação não violenta, que vem procurar criar meios para sustentar conversas difíceis, conversas desafiadoras, que vão questionar, inclusive a narrativa, a história, a visão de mundo, a identidade, e vão sustentar um espaço para poder ter essas conversas de uma maneira que não haja rompimento, mas que haja transformação. Então, toda essa fala que eu estou fazendo de abertura aqui, ela, na realidade, é para posicionar um pouco o que eu vou estar trazendo e falando. E eu quero começar, talvez, por dizer que eu, me apresentando um pouquinho mais, né, o Arthur fez uma apresentação, agradeço, Arthur, por essa apresentação, foi bastante completa. Eu quero dizer que eu nasci e cresci em Israel. E eu vim para o Brasil com 14 anos de idade. E eu estou começando pela perspectiva pessoal, porque eu quero meio que fazer costurar essa coisa da vivência, experiência pessoal de socialização, que é meio anedotal, mas ela conecta com as dimensões maiores de processos de socialização e dos questionamentos que eu vou estar trazendo sobre essa temática. Então, eu nasci e cresci em Israel. Eu sou neto de sobreviventes do Holocausto nazista. De um lado da família, meus avós poloneses sobreviveram, foram uns dos poucos sobreviventes de toda a família que foi assassinada no Holocausto e que acabaram mudando para o Brasil. O outro lado da família são húngaros e que também perderam grande parte da família, mas saíram antes da Segunda Guerra Mundial, já fugidos com os movimentos políticos que estavam acontecendo. E os meus pais, então, nasceram na América Latina, mãe brasileira, pai uruguaio, se conheceram aqui. Eles se juntaram em torno do contexto da comunidade judaica, de movimento juvenil, sionista,
com os ideais sionistas, e baseados nessa motivação se mudaram para Israel em 1967, num momento historicamente bastante importante em torno da Guerra dos 6 Dias, como ela é chamada em Israel. E eu acabei nascendo, então, em Israel, cresci lá com 14 anos, meus pais decidiram retornar para o Brasil e foi aí que eu voltei para cá. Eu nunca servi exército em Israel, mas eu fiz parte eu estive bem envolvido na comunidade judaica aqui no Brasil, no movimento juvenil judaico. Eu estudei em escola judaica, num colégio judaico aqui, então eu frequentei muito, tive muito envolvimento ativo na comunidade judaica. Eu estou contando essa narrativa toda porque dentro desse processo de socialização que eu tive, a forma na qual eu fui pela qual eu fui apresentado ao que era o que estava acontecendo na Palestina e Israel, é que aquilo era um conflito. Eu sempre ouvi essa história de conflito. E dentro disso havia algumas variantes, né? Tinha as variantes mais extremadas que falavam que era um conflito com um outro, entre aspas, né? Que são os palestinos, que não é possível dialogar e que não tem forma de criar compreensão, e outras variantes ou variações narrativas que falavam que era possível sim ter diálogo e que a gente precisava sim entender, mas todas essas variações falavam sempre de conflito, apresentavam. E quando a gente pensa sobre essa palavra, conflito, ela já vem com uma carga de apresentar uma situação de algum tipo de simetria. Existem dois lados que estão em conflito, que estão lutando, não estão se entendendo, e então tem essa apresentação de algum grau de simetria. E dentro dessa lógica, eu percebo como eu nunca tive muita... eu não consigo identificar na minha percepção, na minha experiência da sociedade, eu não tive nenhum tipo de desafio a essa narrativa. Eu não lembro de ter visto um desafio. Eu só lembro dessa polaridade dentro dessa contextualização, de entender alguns mais extremos pensando não há possibilidade de diálogo, outros pensando sim, há possibilidade de diálogo, mas era só isso. Foi exatamente na investigação acadêmica que eu comecei a perceber algumas dissonâncias cognitivas que me levaram a parar para pensar um pouco sobre essa narrativa, sobre essa narrativa atrelada a essa palavra conflito. E foi através de investigação acadêmica que eu comecei a entrar em contato com narrativas concorrentes que desafiavam esse olhar, que eram principalmente as narrativas apresentadas por uma escola acadêmica que surgiu em Israel no final dos anos 70 e no início dos anos 80, que eram chamados dos novos historiadores israelenses. E para mim foi uma grande surpresa acessar esse material, porque ele não é um material que estava acessível em nenhum ambiente institucional judaico que eu tenha frequentado, nem na escola, jamais ouvi falar, nem na comunidade judaica aqui no Brasil, tanto na escola judaica quanto no movimento juvenil, não havia nenhum tipo de acesso. E a minha surpresa era porque esses acadêmicos eram acadêmicos das principais universidades israelenses, acadêmicos judeus israelenses, que nos anos 70, ao ter uma abertura de uns arquivos governamentais, que é uma coisa que periodicamente acontece, né? Tem uns arquivos governamentais que são mantidos sigilosos por algum número de décadas,
são revelados ao público, e normalmente o que acontece é que o primeiro público que acessa esses arquivos são historiadores, que vão lá destrinchar aquilo, descobrir o que é que aqueles arquivos contam. A gente pode aprender sobre a história do país que talvez a gente não soubesse. E esses novos historiadores, eles apresentaram uma realidade, uma narrativa muito diferente da fundação do Estado, que modifica fundamentalmente o entendimento desse conceito de ser um conflito ou talvez não. E essa nova narrativa que foi apresentada, a gente está falando de diversos historiadores, inclusive com vertentes políticas diferentes, né? A gente vem desde o Benny Morris, que é mais... ele se vê como de esquerda, mas dentro do contexto que a gente está olhando, ele é mais nacionalista, até o Ilan Pappé, por exemplo, que veio questionar muito mais o Estado, e vários outros historiadores, e essa escola, só para dizer que ela não permaneceu só com historiadores, ela foi sendo ampliada, incluindo acadêmicos de outras áreas, que foram meio que se juntando nessa vertente. E as conclusões iniciais, os primeiros artigos que foram sendo publicados no final dos anos 70, e aí início dos anos 80, e aí os livros que começaram a ser publicados, estavam indicando que houve uma limpeza étnica na criação do Estado de Israel. Que houve uma expulsão em massa, e que essa expulsão em massa ela foi planejada de uma forma meticulosa dentro do processo da criação do Estado. E é interessante ver as divergências dessas narrativas dos novos historiadores, porque se a gente pega, por exemplo, o Benny Morris, que é mais nacionalista, ele não vê nenhum problema em como se deu esse processo, a não ser o fato de que a expulsão dos palestinos não foi por completo, ela não foi feita, não foi executada de uma maneira completa. Já os outros historiadores estão vendo como um grave crime contra a humanidade que foi cometido ali nesse ato de criação do Estado. A questão principal, tem uma coisa muito interessante que nos meus estudos, conforme eu fui pesquisando esse surgimento dessa narrativa, o significado que ela traz, era que eu cheguei a estudar agora eu não estou lembrando do nome da acadêmica, mas foi um estudo feito a respeito dos novos historiadores, como eles, como pessoas, como atores, como sujeitos que estavam trazendo um impacto tão grave, um questionamento tão grave para a maneira que a narrativa nacional era apresentada, como foi o processo deles, de onde eles vêm, qual era a história deles, como eles estavam percebendo esse processo. E o estudo que ela apresentou mostrou que eles mesmos não se deram conta da gravidade do que eles estavam levantando, do questionamento que eles estavam levantando. Eles não tinham essa consciência, isso foi se formando conforme a reação que eles estavam recebendo foi apresentando uma resistência muito grande àquelas descobertas. E a questão é que essa narrativa, esse impacto nessa narrativa, questionava os mitos nacionais, os mitos de que havia um equilíbrio de forças, o mito de que Israel talvez fosse até, não era nem um equilíbrio, mas que fosse um ator mais fraco dentro dessa disputa, desafiou a questão de que Israel apenas estava, as forças anteriores à fundação da nação, as forças judaicas apenas estavam se defendendo, né, e apontou que houve o plano Dalet, né, que hoje já é de amplo conhecimento, era um plano meticuloso de como executar essa limpeza étnica, e era a única saída que se via, que tinha que remover a população palestina que morava ali para poder criar um Estado judeu. E a origem do conflito, ela gira em torno dessa mentalidade, e dessa ação, né, de como foi criada essa situação e como foi impressa uma outra narrativa sobre ela ao longo do processo histórico. Foi sendo apagada a memória de que
de que esses são os fatos, é isso que aconteceu, e foi sendo impressa uma outra narrativa, de que Israel teve que lidar. E essa narrativa com a qual eu cresci. Israel teve que lidar com uma grande potência que queria eliminar os judeus ali, enfim, que tinham que se defender, que Israel estava sempre tendo, ou as forças anteriores, né, o que chamava antes de proto-estado, as forças nacionalistas queriam dialogar e que, na verdade, não tinha ninguém para dialogar do outro lado. E é com essa narrativa que eu cresci, e que esse conflito, então, permaneceu ao longo da história, que sempre tem Israel é um Estado que foi necessário para poder sobreviver, para poder criar um espaço seguro para os judeus pós-Holocausto, e que as forças normalmente são referidas dentro da narrativa nacional como as forças árabes, não se reconhece muito a nacionalidade palestina, né? Não queriam permitir esse Estado pacífico nascer. Mas a realidade que se formou por trás é essa outra realidade que os novos historiadores estavam apresentando, ou pelo menos eles estavam apresentando um desafio sério a essa narrativa nacional, de que desde o início, quando foi formado o Estado, foi criado o Estado, a gente já teve uma situação que hoje seria chamada de apartheid. Porque assim que foi fundado o Estado de Israel, toda a população palestina que permaneceu dentro das fronteiras de Israel estava sendo governada por um sistema legal paralelo, que é um sistema legal militar. Estavam sob lei militar, e não sob as leis democráticas que fundaram o Estado judaico, o Estado judeu, logo ali no início, 1947, 48. Tem vários outros mitos em torno dessa questão. Eu sempre fico muito fascinado, porque eu fiquei muito impactado por essa descoberta. Eu quero dizer que tem um elemento identitário e cultural que não é meramente racional entrar nessa conversa. Eu quero transparecer aqui que eu, como judeu israelense, estudando essa questão, conforme eu fui descobrindo essas novas informações, eu fui adoecendo. Eu quero dizer que isso me impactou de tamanha forma que eu realmente fiquei doente, seriamente doente, durante uns 6 meses, e isso abre para toda uma questão da dimensão psicológica individual e coletiva, do que significa estar, de alguma forma, implicado ou envolvido direta ou indiretamente, em estar causando grande ferimento à humanidade. E a responsabilidade que vem, a sensação de responsabilidade. Então, por exemplo, eu notei que, para mim, uma das questões mais desafiadoras era perceber o quanto a educação que eu recebia, eu nunca soube questionar ela, eu nunca soube questionar o meu estado e compreender que havia até saber que havia o que questionar. Era uma aceitação passiva de como o discurso de poder, seja ele de governamental ou das instituições educacionais, ou do âmbito cultural, de como as comemorações públicas, os espaços públicos registram a história e apresentam o mundo para cada um de nós, como existe uma aceitação passiva, muitas vezes, disso, e aqui eu acho que é possível abrir um parênteses e pensar que cada um, no seu contexto, tenha talvez passado por isso dentro da sua sociedade, em alguma medida. Então, aqui no Brasil, por exemplo, existe uma guerra, um debate muito forte de como transparecer a história de como foi construído esse país de uma maneira que transforme a consciência das pessoas em relação ao racismo institucional, estrutural, que ainda permanece e que é uma herança de como esse país foi construído, nas costas de mão de obra escrava, e que muitos dos nossos símbolos públicos, espaços públicos, as estátuas, né? Começou um debate público recente sobre uma resistência, né? De começar a apontar
quais são os ícones que ainda são celebrados em espaço público e como eles ainda fortalecem uma narrativa de colonização e mantêm um olhar de branquitude normalizado e dificultando as pessoas a compreenderem a transformação de percepção de mundo e de consciência que é necessária para que a gente possa transformar os nossos sistemas e interromper, criar processos restaurativos para o passado. Então, eu só estou comentando esse paralelo porque eu não quero também dizer que, de alguma forma, esse processo que existe em Israel e Palestina é, de alguma maneira, exclusivo em algumas das suas dimensões de colonização, de manutenção de sistemas de dominação e opressão, que isso se manifesta em diversos países pelo mundo, e que eu acho importante e responsável olhar desse lugar, de ver esses paralelos e entender que o esforço, muitas vezes, é muito semelhante. Mas, voltando para a Palestina, essa mudança narrativa, ela é uma mudança que vem impactar exatamente o título dessa conversa, dessa fala que eu estou trazendo hoje, que, de novo, né, a gente denominou Israel-Palestina conflito ou apartheid. E vem trazer um outro olhar, e um entendimento diferente de que não houve exatamente essa simetria que está se falando na construção da situação atual que está lá, de que desde o nascimento dessa situação política, ela já se configurou como aquilo que é apontado como apartheid no direito internacional, a maneira de pensar o que significa violar crime de apartheid, né, ou cometer crime de apartheid, né. Conforme o tempo foi passando, essa situação foi se agravando, a gente vê a expansão em 67, a tomada dos territórios, hoje conhecidos como os territórios palestinos ocupados. Teve uma série de evoluções, mas, para mim, a questão ela sempre volta lá para essa origem, para esse início, e entender qual é a história desse conflito, e desse conflito, é tão arraigada a linguagem, né, que ela sempre vem para a superfície, mas eu quero só demonstrar como ela está presente aqui, né? Qual a história dessa situação política e qual a dimensão dela que é possível chamar de conflito e o quanto talvez seja impossível, porque não se tratam de uma simetria, não existem dois lados que estão em conflito, mas existe um lado que emulou em grande parte um comportamento europeu, colonizador, de chegar em um território não branco, não europeu, tomar o território e ocupar. E desde essa origem se manteve essa relação de dominação, de imposição apenas de uma das partes, né? Apenas Israel definindo e determinando como esse território vai se configurar e evoluindo na direção, meio que dando continuidade nesse processo de expulsão. Hoje, se for ver as diversas organizações de direitos humanos que vêm atuando na região, tanto organizações israelenses, judaicas, como o B'Tselem, como o Yesh Din, como o Breaking the Silence, né, rompendo o silêncio, tem inúmeras organizações que vêm procurando mostrar, e vem mostrando através de relatórios há décadas já, como o esforço de continuar expulsando a população palestina, ele continua em andamento, mas ele não acontece mais de uma forma explícita, na maioria dos casos, ele acontece de uma forma pulverizada, com várias estratégias que podem ser nomeadas como as atuações na região de Jerusalém, da maneira que se faz impossível o crescimento natural da população palestina, os palestinos são proibidos de construir, de ampliar suas residências, fazer aquele puxadinho, as famílias vão crescendo e não tem para onde ir, de alguma forma
vão sendo empurradas para fora, vão havendo demolições das residências palestinas que são construídas sem receber autorização do governo israelense, enquanto as autorizações do governo são dadas de forma ampla para a população judaica, que vai aumentando a sua população e estabelecendo as suas residências. Uma coisa importante é olhar também o panorama geral em Israel, que desde a fundação de Israel foram criados entre cidades, assentamentos, kibbutzim, moshavim, judaicos, mais de 900 assentamentos e cidades e kibbutzim e moshavim judaicos, né? Mais de 900. E nesse tempo todo, não é possível contabilizar nenhuma autorização de um novo vilarejo ou cidade palestina, a não ser aquelas que foram criadas artificialmente no Negev para poder retirar e concentrar a população beduína das suas terras, que também é todo um outro processo estratégico de remover, tem várias cidades, vilarejos na Palestina que já foram demolidas pelo governo israelense dezenas e dezenas de vezes. A gente vê alguns casos que, vez ou outra, aparecem de novo no noticiário. Então, se estabelece uma relação de uma continuidade de fazer a vida da população palestina muito difícil, penosa, dificultar essa vida, tanto nos territórios ocupados quanto dentro de Israel. Existem muitas narrativas que vêm argumentar algum grau de igualdade dos palestinos que têm cidadania israelense, e em certo grau existe uma diferença da realidade desses palestinos, os palestinos que estão em nos territórios ocupados, vivendo sob governo militar, né, israelense. Mas na época que eu trabalhei com o Human Rights Watch, uma das investigações que a gente fez foi dentro de Israel, vendo exatamente o processo dessa questão de emitir permissões de construção civil, e a diferença desse paralelo entre como é feito para judeus e para palestinos. E acabou sendo até publicado um relatório na época, isso foi em 2010 ou 2011, que estava falando sobre esse fenômeno dentro de Israel. No caso, a gente estava na região agora me falha a memória, mas eu já vou falar o nome da cidade. E existia um sistema muito bem estruturado, planejado, que permitia judeus transformarem o registro de terra agrícola para terra de área de construção civil. Eles construíam casas, expandiam o seu assentamento, e os palestinos eram impedidos de fazer a mesma coisa, às vezes vizinhos de cerca, né? Eram impedidos de fazer a mesma coisa, e quando construíam uma casa, ela era demolida pelo governo israelense. Existem tantos exemplos dessas categorias de ação que apontam, demonstram exatamente essa diferença das realidades de duas populações que coabitam embaixo um mesmo governo, e a gente está falando de um governo de facto, né? Quer dizer, o governo israelense tem um poder de fato sobre a autoridade palestina, sobre o que acontece nos territórios palestinos. O exército entra e sai na medida do que vê necessário. Não existe uma autonomia real na autoridade palestina. E então muito do que acontece na totalidade do território é possível considerar que está acontecendo baixo um governo só, que é o governo israelense. E a gente vê tratamento legal com sistemas de leis diferentes para populações etnicamente diferentes. E isso também se relaciona com essa questão de violação
né, da lei de apartheid, né, cometendo crimes de apartheid. Recentemente, teve uma evolução nesse campo que foi bastante importante, que foram as grandes organizações de direitos humanos começarem a reconhecer a situação política em Israel como sendo um estado de apartheid. E a gente vê, o primeiro movimento foi, se eu não me engano, da Anistia Internacional, depois a B'Tselem, que é uma organização, é a principal organização de direitos humanos judaico-israelense, e depois o Human Rights Watch, sendo a Anistia Internacional e o Human Rights Watch duas das maiores organizações, duas das mais importantes organizações de direitos humanos no mundo, emitindo o seu parecer, emitindo o relatório, dizendo que isso foi recente, foi nos últimos 1 ou 2 anos, foi durante a pandemia, e emitindo esse parecer que reconhece Israel como estado de apartheid. A perspectiva que eu quero trazer, que eu quero levantar, é que como é interessante perceber essa admissão tardia dessas organizações de direitos humanos que, baseados em fatos históricos, poderiam ter chegado nessa mesma conclusão apenas analisando a origem histórica desse conflito, analisando como se configurou ao longo desses anos essa dinâmica, né, de como o governo israelense age em relação aos palestinos nessa região. E, ao mesmo tempo, a questão que eu levanto aqui é qual a dificuldade de conseguir trazer essa linguagem, qual resistência que emerge, porque na maioria das conversas que eu vejo, quando se levanta a questão do apartheid, existe uma confusão que acontece entre o uso desse termo no senso comum e o uso qualificado relacionado no seu significado, no que ele representa, o que ele significa no direito internacional e como ele é codificado. E muitas vezes as resistências, elas vêm falar sobre como é diferente do apartheid, porque no senso comum, o que está registrado na memória coletiva é o apartheid na África do Sul. E a percepção inicial das pessoas é que não, é uma situação totalmente diferente da África do Sul e não é a mesma situação, e não imagina se é apartheid. E aqui eu quero falar de 2 pontos diferentes sobre essa questão. Primeiro, o ponto da perspectiva de quem vive dentro da sociedade e é criado e socializado tanto em Israel quanto nas comunidades judaicas. Eu tive um pouco de experiência da comunidade judaica, muita experiência aqui no Brasil e um pouco de experiência nos Estados Unidos, onde eu vivi, onde eu fiz o meu segundo mestrado. E eu quero dizer que aquilo que eu relatei no início, a normalidade na qual eu cresci em Israel, a normalidade em que eu vivi dentro da comunidade judaica aqui no Brasil, depois no movimento juvenil, na escola judaica, não permitia ter um olhar crítico, não tinham fontes não redundantes de informação que ajudassem a levantar um questionamento qualificado e significativo com relação à configuração de uma situação de apartheid. Então, eu consigo entender como, dessa perspectiva, encontrar vamos dizer assim, essa declaração, essa conclusão, até para algumas pessoas, essa acusação, ela pode ser muito chocante. As pessoas, raras vezes, têm instrumentos na sua experiência para conseguir processar isso sem isso evocar uma rejeição imediata. Eu até diria que isso relaciona um pouco com o campo de trabalho que eu tenho tido há mais de uma década já, no campo dialógico, que quando chega com uma carga pesada demais, que desafia a identidade, que desafia a cultura, que desafia a narrativa e a compreensão do mundo, é tão grave. Eu quero remeter de novo a como, no meu caso, eu entrando em contato com isso, eu adoeci fisicamente. E eu quero mencionar aqui, eu estou fazendo parênteses dentro de parênteses, mas isso para pontuar essa questão. Quando eu fiz a minha pesquisa, a primeira pesquisa de campo que eu fiz para o meu primeiro mestrado foi junto a ativistas judeus israelenses,
onde eu fui pesquisar como é possível judeus israelenses que foram educados dentro de uma visão de mundo sionista, como é possível eles terem se tornado líderes em organizações de direitos humanos que agora defendiam os direitos humanos palestinos e justiça social histórica para os palestinos. E eu tinha trabalhado com os principais líderes dessas organizações, como o Rompendo o Silêncio, o Breaking the Silence, que são uma organização que coleta testemunhos de soldados que desafiam a narrativa nacional, mostram como existe um sistema opressivo e de dominação e desigual sobre a população palestina, e várias outras organizações de direitos humanos. Eu trabalhei com esses israelenses judeus, e entrando em contato com eles, eu queria saber como foi o processo da mudança identitária deles. E uma coisa recorrente que aparecia era a crise identitária, a dificuldade de processar essa mudança no entendimento do que é a narrativa e como eles se descobrem tendo participado num sistema de dominação, num sistema de apartheid. E uma das coisas chocantes que apareceu é quantas pessoas tentam suicídio ao descobrir essa outra narrativa. E eu tô trazendo quantos judeus israelenses tentam suicídio. Isso é uma coisa que até existe pesquisa, mas dentro de Israel, dentro do campo acadêmico, falando sobre as crises identitárias que surgem no exército e como a incidência de suicídio é muito alta e muitas vezes mascarada pelo exército. Não é publicado, tem uma série de modificações na informação para que isso não apareça. E eu estou trazendo isso tudo para falar sobre a dificuldade de ter esse diálogo, de ter essa conversa sobre a renomeação do processo, do entendimento, né, da narrativa, do entendimento do contexto de conflito para apartheid, porque isso impacta lá no fundo nessa estruturação identitária, cultural, coletiva, de compreensão de mundo. E nesses casos, muitas vezes as pessoas, pelo que eu tenho visto, eu tenho sustentado espaços de diálogo para isso, tenho feito trabalhos nos territórios palestinos ocupados, trabalhos dialógicos que envolvem israelenses, judeus e palestinos, enfim. E eu tenho visto como, muitas vezes, se a carga é pesada demais, a reatividade, a defensividade, ela chega a ter um nível até fisiológico. As pessoas entram o sistema nervoso das pessoas entra no estado de fuga ou luta. Não existe a habilidade de estar realmente processando racionalmente, integrando essas informações. Então, tem toda uma dificuldade, um desafio nessa transição narrativa de integrar, de abrir. Surge uma reatividade, uma resistência muito potente, muito potente. E quando a gente levanta aqui uma questão, um tema como esse, Israel-Palestina, conflito ou apartheid, eu tô querendo trazer essa compreensão de que esse é um dos obstáculos, esse é uma das dificuldades principais que vão além dos espaços judaicos, mas vão conectando com os espaços internacionais que ainda se conectam com essa identidade judaica pela ótica das vítimas do Holocausto e de que é muito importante proteger essa população, tomar um cuidado com essa população, não repetir nada que se assemelhe a antissemitismo e que o preço a ser pago na comunidade internacional por criticar Israel hoje em dia até é imediatamente associado com antissemitismo. Existe um custo altíssimo para as pessoas que ousam trazer esses questionamentos, que ousam trazer uma narrativa que põe abaixo essa ideia de conflito e promove uma ideia de que não, existe uma estrutura de dominação e de opressão naquela região que viola que representa crimes contra a humanidade, que representa violações graves contra direitos humanos.
Então tem alguma coisa importante nessa narrativa também, ver como foi difícil para essas organizações de direitos humanos, como é só recentemente que conseguiram encontrar forças para trazer essa formulação. E isso tem um significado importante. Eu acho muito importante ter chegado esse momento, mas também quero dizer que chega muito tarde. A gente está já há mais de 70 anos vivendo esse estado de apartheid, e só agora que está... E é claro, eu entendo que, eu não estou sugerindo que essa determinação ela já existia anteriormente, a ter sido codificada, se eu não me engano, nos anos 90, no direito internacional, mas, mesmo assim, chega muito tarde essa compreensão. Mas ela chega como uma reformulação do entendimento do que acontece naquele pedaço do mundo, e eu espero ter podido pontuar aqui como, da minha perspectiva, eu vejo as dificuldades, os desafios que existem em trazer essa recodificação na linguagem, né? De que se trata de apartheid e não meramente de um conflito. Eu gostaria de pausar aqui e começar a abrir para perguntas e ver se isso ajuda a evoluir, desenvolver um pouco a conversa. E eu estou com a esperança que eu consegui trazer o meu ponto argumentar aqui, trazer o ponto que eu queria trazer de uma forma clara e instigante para a gente poder pensar, refletir junto. Enfim, Arthur, eu vou te convidar a tomar as rédeas aqui e ver que perguntas talvez sejam interessantes a gente conversar e dar continuidade. Obrigado, Yuri, pela fala. Enfim, sem dúvida, enfim, conhecendo a trajetória, tendo visto a sua anterior palestra, tendo visto a palestra agora, eu tenho certeza que, enfim, fica bastante clara a percepção e também como a dificuldade que você coloca pessoal, inclusive. Então agradeço desde já imensamente até o compartilhamento dessa postura e dessa percepção individual dessa trajetória na compreensão do tema que é difícil. A gente fala do conflito, aí você coloca a primeira palavra que aparece é o conflito, e aí como a provocação a partir da ideia de apartheid é muito interessante, mas realmente torce significações que faz com que talvez a gente se contorça internamente para entender o que está acontecendo, trajetórias individuais e coletivas. Então, eu agradeço imensamente até a fala franca. Enfim, antes de eu fazer algum comentário e passar, enfim, as palavras, tem alguma pergunta que foi formulada aqui no chat pela Carla Hermínia Mustafa Barbosa Ferreira. Enfim, eu vou ler para registro da gravação, enfim, para todos ouvirem. A pergunta que coloca a Carla é a seguinte: boa noite. Gostaria de perguntar ao professor Yuri sobre a questão de como abordar a questão Israel e Palestina sem incorrer em discurso antissemita / antijudaico, ou mesmo de negação e relativização da Shoah. Aproveitando, gostaria, se possível, que falasse um pouco sobre o impacto do conflito em comunidades Mizrahi, como o movimento dos Panteras Negras nos anos 70. Obrigado. Então, essa foi a pergunta, não sei se eu não sei se outras perguntas vão aparecer, mas acho que você pode, se quiser, começar a pôr essas perguntas, eu agradeceria. Obrigado. Tá ótimo. Então, primeiro eu quero agradecer essa pergunta. É um tema muito sensível, o tema da questão do antissemitismo e a questão da postura crítica ao Estado de Israel e como elas se misturam às vezes, e como às vezes elas... É importantíssimo a gente compreender como elas são diferentes. Então, a primeira coisa que talvez seja redundante, mas eu quero trazer aqui de uma forma muito clara a minha visão de que antissemitismo é algo que precisa, é muito importante ficar muito alerta e muito atento para ver quando ele se apresenta nas falas, nas ações, e interromper, agir realmente para expor, para mostrar quando ele está acontecendo, simplesmente pela gravidade
desse tipo de visão de mundo e como, historicamente, ela já promoveu um sofrimento inimaginável. E então eu não sei nem se eu preciso estar falando isso aqui, mas eu acho importante estar trazendo o quanto eu valorizo e acho importante nomear quando o antissemitismo está acontecendo. Ao mesmo tempo, eu tenho visto como tem sido utilizado essa acusação de antissemitismo para silenciar críticas ao Estado, a como se configura o Estado de Israel e a crimes que foram cometidos na formação do Estado de Israel contra palestinos. É como se utilizasse essa acusação, mesmo quando não há uma generalização contra judeus, mesmo quando não há um preconceito com base na crença ou na identidade ou na cultura. E aí eu vejo isso como algo grave, que inclusive machuca a causa, fere a causa de defender o antissemitismo, de defender essa proteção contra o antissemitismo, né? Fere essa causa, porque começa a borrar um pouco a compreensão do que é e do que não é antissemitismo. Então, tem algo de um tiro no pé bastante grave, porque começa a desconfigurar, fica mais difícil de identificar. E uma coisa que é muito importante, talvez, para cuidar, para que uma crítica contra Israel não seja percebida ou vista como antissemitismo, é trazer isso para o nível consciente, trazer isso no discurso, na fala, de que a acusação ali que está sendo feita, ela não é contra judeus, especificamente, ou não por serem judeus, mas por ações concretas que elas estão tomando, que essas pessoas estão tomando, que essas instituições estão tomando. E como elas estão ferindo pessoas muito reais, que são não judeus, que são palestinos, que vivem ali na região, que não estão tendo acesso a estruturas de proteção e cuidado e reconhecimento e respeito, liberdade, movimento, autonomia, não estão tendo. Por ações diretas do governo israelense, por estruturas institucionais. Então, eu acho que é muito importante, quando traz na fala, explicitar isso, ficar mais transparente. Tem também outras questões importantes de compreender, de que a diversidade, essa coisa de falar que críticas contra o Estado de Israel de alguma forma representam antissemitismo, está subentendendo que Israel, de fato, com as suas estruturas, com a sua história, com as suas instituições, é representante do povo judeu de alguma forma, está achatando uma diversidade que é maior no contexto judaico do que aquilo que se imagina. Então, eu me vejo muitas vezes tendo que me apresentar, quando me apresento em espaços públicos, eu falo que eu sou judeu e israelense, eu preciso imediatamente também me distanciar das políticas israelenses, para que as pessoas não me identifiquem imediatamente como, se é judeu, então é apoio a Israel. Que, de alguma forma, eu também vejo isso como um preconceito. Algo que é como se a identidade judaica tivesse sido sequestrada por Israel. E agora, se eu falo que eu sou judeu, então, de repente, imediatamente eu sou associado com uma série de visões de mundo, políticas, institucionais, uma história, uma narrativa. Então, eu preciso me distanciar. E é muito importante entender que existem grupos judaicos dissidentes em Israel e ao redor do mundo. E é importante nomear essa diversidade. Que existem grupos que não apoiam essas políticas, não apoiam essa institucionalização estatal, que inclusive querem imaginar outras estruturas estatais, outras formas de governança e de identidade nacional que se distancie dessa identidade etnocêntrica. Então, tem muita coisa para ser dita, para ser falada, para ser declarada, explicitada, ao trazer críticas a Israel, que pode ajudar a se distanciar, né,
dessa possível argumentação que se trata de antissemitismo. E eu vou falar da comunidade Mizrahi daqui a pouquinho. Eu quero também dizer que muitas vezes é muito sofisticada esse sistema de argumentação. Ele foi se tornando muito sofisticado. Existe um pesado investimento do governo israelense em Hasbará, que se trata, literalmente, se trata como explicação. Mas Hasbará é basicamente propaganda política. E jovens e adultos são treinados em argumentações, muitas vezes circulares, muitas vezes argumentações que não permitem o diálogo e o pensamento crítico ir para frente. Eles servem para interromper uma reflexão, para interromper só para criar ruído e para reforçar a narrativa nacional israelense sem permitir trazer questionamento. E eu acho isso muito problemático. Eu vejo isso como uma atitude estatal e como impacto em massas de populações, na formação de visões de mundo de massas de populações, como algo muito problemático. E eu quero dizer que esse paralelo, para mim, existe em diversas sociedades ao redor do mundo, como o governo que permite ser veiculado nos seus materiais educacionais e formar a população. Existe um estudo muito importante sobre isso, da Nurit Peled El-Hanan, que é professora na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ela é filha de um grande general israelense, e ela escreveu sobre a educação israelense. O livro que ela publicou, inclusive, é traduzido para o português, se chama Palestina, os livros escolares israelenses. E ela fala, ela comprova no estudo dela como a educação em Israel, ela é uma educação nacionalista, racista. Ela tem um propósito de desumanizar a imagem dos palestinos aos olhos das crianças e dos adolescentes, ao ponto de, quando eles chegam na idade do exército, essa desumanização é tamanha que cumprir ordens de opressão, ou até mesmo de execução, não é algo que vai violar um senso de empatia, porque aquela imagem dessas pessoas está totalmente desumanizada na percepção de mundo dessas pessoas. Então, quando a gente está falando, por exemplo, dessa questão de criticar o Estado e ser acusado de antissemitismo, é importante entender que tem uma máquina por trás disso que está querendo interromper o diálogo e a conversa e a possibilidade de reflexão crítica, de pensamento crítico. Então, é muito importante também se dar conta da amplitude, de onde vem essa interrupção com a acusação do antissemitismo. Eu quero também falar, então, da outra parte da pergunta, que foi sobre os Sefaradim e a relação com movimentos como Panteras Negras. Tem algo importante de ser compreendido. Eu faço parte de alguns coletivos que são judaicos e que procuram pensar e mobilizar em torno de uma conscientização, uma transformação da percepção dessas questões. E esse coletivo específico que eu estou falando, que chama SEDEC, reúne pessoas de Israel e do mundo todo, judeus, ativistas, acadêmicos, que procuram trazer uma consciência de como, até mesmo no meio ativista, se reproduz uma certa dimensão do colonialismo e da branquitude e da marginalização de vozes não brancas. Então, existe uma desproporção em termos dos ativistas, que, como eu, são brancos, são de origem europeia, e nesse coletivo a gente começou a trazer mais essas vozes em equilíbrio, as vozes dos Faradim, dos Mizrahim e dos etíopes, que têm histórias muito diferentes da história dos judeus brancos. E uma das perspectivas interessantes que apareceram dentro das nossas elaborações e trabalhos que a gente fez junto é que a gente pode olhar por diversas lentes para essa situação política na Palestina. Uma delas é a lente apenas olhando para a divisão étnica judeus-palestinos. Uma outra lente é uma lente de decolonização, que procura olhar as várias camadas de identidades que existem naquela região,
E a gente pode compreender que existe uma elite, e sempre existiu uma elite econômica, política, que é branca. Se vocês olharem os primeiros ministros, as lideranças principais econômicas e políticas, onde é mais concentrado o poder, são principalmente brancos em Israel, inclusive aqueles que surgiram nos anos 70 para criar o Likud e que acabaram sendo apoiados principalmente por Mizrahim, por populações não brancas, mas os líderes eram Ashkenazim, eles eram brancos, né? Então é possível ver as várias camadas. Então tem os judeus brancos, aí tem os judeus sefaraditas, tem os judeus Mizrahim, que são os judeus árabes, os judeus sefaraditas são mais da Península Ibérica, e aí tem os judeus etíopes, e aí abaixo deles tem os palestinos, né? E essas várias camadas são populações que são oprimidas de diversas formas na história da criação do Estado de Israel. E é possível ver registros desse tipo de opressão e dominação que, inclusive, são muito reconhecidos em Israel. Existe um filme que ganhou prêmios no Festival de Haifa, o Festival de Cinema de Haifa, um documentário que chama The Ringworm Children. Ringworm é uma doença, eu não sei nem como é que se traduz, na realidade, para o português, é uma doença relativamente comum, mas esse documentário, ele demonstra como, na época, logo perto da fundação do Estado, quando começaram a ser movidas populações dos países árabes, populações judaicas imigrando para Israel, elas foram colocadas meio que em campos, nas Ma'abarot, né, nos meio que campos de refugiados, e como o governo, principalmente, de novo, falando de identidades brancas, ashkenazi, europeus, judeus, fez experimentos médicos que acabaram causando algumas gerações de adoecimento, câncer grave nessas crianças que são, na sua grande maioria, Mizrahim e Sfaradim. E era parte de um pacto militar com os Estados Unidos, fazer os experimentos em troca de equipamentos, enfim, é uma coisa horrorosa. Assim, eu convido vocês a verem o documentário. Ele é um documentário premiado em Israel, feito por judeus israelenses, enfim. Mas esses tipos de relatos, inclusive o movimento Panteras Negras, ele surge como uma falta de ter representação política, isso na época da Golda Meir, e depois acaba encontrando a sua voz através de partidos de direita em Israel, principalmente, e partidos religiosos. Mas, enfim, eu não quero me delongar muito, eu só quero dizer que existe esse fractal, não são apenas duas populações, mas existe essa reprodução dessa estrutura de colonização dentro de Israel, onde talvez a população mais oprimida são os palestinos, mas existem várias camadas de populações oprimidas, entre elas, inclusive, os judeus negros, que são os judeus etíopes, que são muito discriminados e têm a sua história não representada também, dentro da narrativa nacional. Tem uma distorção grave ali, tem acadêmicos etíopes hoje, judeus, que trazem uma perspectiva crítica sobre qual foi a história verdadeira de ter trazido os etíopes para Israel, mas enfim, não quero me delongar mais, quero ver se tem outras perguntas. Espero que esteja respondendo, trazendo esclarecimentos para essas perguntas. Obrigado, Yuri. Sim, até inclusive ia perguntar o nome do documentário, agradeço imensamente. A professora Maria Luísa Tuti Carneiro, ela fez uma pergunta no chat, não sei se você prefere fazer oralmente, professora Maria Luísa, ou se eu posso ler o que está escrito no chat. Eu posso fazer pessoalmente, já que eu estou aqui representada. Se quiser, eu posso descrever, mas, assim, por favor. Não, eu ia deixar para o final, mas eu acho que, aproveitando a fala do Yuri, eu só quero comentar que eu sinto aqui a falta do diálogo do grupo do outro lado, né? Vamos dizer assim, eu acho que a fala do Yuri deveria ser aqui num embate presencial, vamos dizer, apesar que online, mas um embate onde nós teríamos aqui
também a voz vamos dizer aqui, de alguém representando, no caso, o grupo dos judeus, né, que é por onde a narrativa do Yuri passa. Mas a minha pergunta, ela realmente vai em direção ao discurso antissemita. Eu sou uma estudiosa, Yuri, do antissemitismo, não só no Brasil, mas tenho obras publicadas sobre as origens do pensamento antissemita. Eu não preciso deixar detalhes aqui, mas eu sempre estou atenta, né? Não sou representante do Estado de Israel, não sou judia e fui criada como católica no interior de São Paulo. Então, não sei se isso pode fazer parte do meu currículo, né? Mas eu fiz questão de apresentar isso antes do final para que a gente realmente possa dialogar, né? Então, a minha pergunta, porque eu trabalho exatamente com essa narrativa antissemita, não só desde os tempos do nazismo, mas, vamos dizer assim, eu busco essa narrativa desde a antiguidade, e você deve conhecer. Então, a minha pergunta é se, quando você fala na desumanização, o discurso, né, que desumaniza os palestinos, se não existe também o discurso antissemita que desumaniza os judeus e que continua sendo veiculado nas escolas, né, que você, inclusive, deve conhecer, por onde circula esse discurso. E, principalmente, um discurso que vem à tona nos momentos em que esse conflito, não é, entre Israel e palestinos, né, sofrem, vamos dizer, um aumento, né, no sentido das agressões, tanto de um lado como do outro. Por isso que a minha pergunta também é como que você vê os atentados terroristas, né, que vêm contra Israel. É o momento em que eu, como estudiosa do antissemitismo, eu percebo que muitas vezes não há uma distinção entre o que seria, né, o discurso antissemita mesmo, maquiado, ou ao contrário, não é? Por um discurso anti-Israel. Muitas vezes as pessoas se posicionam contra Israel, mas ocultando ou maquiando, muitas vezes, um discurso antissemita. Isso a gente vê muito aqui no Brasil, você deve ter percebido, né? E a outra pergunta que eu fiz logo em seguida e pedindo também que você falasse um pouco desses promotores das narrativas, né, não só antissemitas, mas também um pouco da documentação, não sei se você consultou, desses arquivos até então secretos, tornados públicos, né? Você conhece essa documentação que os novos historiadores, não é, têm trabalhado? Eu acho que é muito importante até mesmo para a sustentação da sua narrativa, né? Eu considero a tua narrativa agora como, vamos dizer assim, uma oferta para um debate, vamos dizer, por parte do outro grupo, né? O outro grupo que eu digo é da comunidade judaica, ou de representantes da comunidade judaica, né? Então é isso, mas fique à vontade, eu me posiciono muito mais aqui como uma estudiosa do antissemitismo, né, do que uma representante ou defensora do Estado de Israel. Eu acho que aqui não é o caso. Estou em cima do teu discurso e da veiculação do discurso antissemita e dessa ocultação que você, né, se refere, dessas narrativas que são maquiadas, vamos dizer, contra Israel. Obrigado, Maria Luísa, pelos questionamentos. Eu acho que tem algo importante nisso que você está levantando, que está relacionado diretamente com o tema dessa fala, né, que eu tô fazendo aqui, com o nome, né, e com a questão principal que eu estava levantando, que tem a ver com como é que a gente está entendendo ou representando esse contexto, Israel-Palestina, conflito ou apartheid. Se é conflito, se a gente está entendendo que são dois atores em pé de igualdade, em simetria de poder, a gente pode falar de lados, de representação de lados, e os lados, então, seriam a narrativa palestina e a narrativa judaica, né? Mas se a gente está falando de apartheid, a gente está realinhando
que lados são esses? A gente está vendo uma assimetria de poder, nós estamos vendo um poder muito concentrado na mão de um grupo, e um outro grupo não tendo praticamente poder, não tendo escolha, não tendo autonomia, não podendo definir ou decidir ou influenciar quase nada na sua existência, eu diria. E essa diferença, se a gente olhar por uma lente ou por outra, ela determina muito de como nós vamos conversar sobre essa questão. Por exemplo, o jeito que você estava caracterizando a minha fala é como se eu não estivesse representando os judeus. Só que tem uma questão. Eu sou judeu, e eu sou israelense, e eu sou neto de sobreviventes do Holocausto. E a minha fala fica sendo deslegitimada porque ela não está alinhada com o Estado. De alguma forma, ela começa a ficar invisibilizada ou deixada de lado como judeu, como judaica. Isso é uma coisa que é típica acontecer quando a gente está olhando como lados. É como se eu tivesse, então, eu estou falando do lado palestino. E embora eu esteja, de fato, trazendo muitos argumentos e esclarecimentos que jogam luz no entendimento de que há um sistema de opressão instalado ali há décadas, eu estou falando de um lugar de um judeu que não quer participar de algo assim e não autoriza que isso seja feito em meu nome. E existe um movimento judaico, não em meu nome, né, que existe já se não me engano, em torno de umas 2 décadas, acho que nos anos 2000 que ele começou a surgir. Existem vários grupos judaicos que são dissidentes dessas políticas de Israel. Então, a gente está olhando para uma complexidade aqui que eu acho muito importante parar para pensar quem é a voz que representa essa voz judaica. A gente precisa olhar para isso e ter uma compreensão de que talvez esse outro lado que você está sentindo falta seria o lado que tem a perspectiva nacionalista israelense, que vai representar os argumentos do lado do Estado de Israel, que exatamente são os argumentos que eu trouxe aqui, que eu estava falando que tem a narrativa nacional, a narrativa de procurar sobreviver um ataque dos seus vizinhos, que é um povo pacífico que apenas se defende, que há esses ataques terroristas que são terríveis e que não é possível compreender alguém que comete ataques tão atrozes, tão terríveis. Eu quero trazer uma perspectiva um pouco diferente dessa questão. Primeiro, não diminuindo de forma nenhuma o terror o horror que é um ataque terrorista, o quanto ele é violento e terrível. Mas, e dizer que eu tive pessoas próximas vivendo os impactos de ataques terroristas, muito próximas. Então, eu quero me colocar da perspectiva de compreender o que leva alguém, um pensamento crítico sobre a situação. O que leva alguém a cometer um ataque terrorista? Quantas vezes houve tentativas de expressão dessa voz ser escutada e que essa voz não foi, e que foi sistematicamente, a gente está falando de coisas de décadas e de grandes volumes de pessoas, de opressão, de vozes silenciadas, de direitos impedidos, e que essa voz não tem espaço no espaço público, não tem reconhecimento, não tem proteção de ninguém, e chega nesses graus de desespero de se fazer escutar da pior forma possível, inclusive de uma forma que não avança a causa, mas acaba virando um tiro no pé. Né? A gente consegue ver como os movimentos não violentos dominaram a ação palestina na grande maioria da história dessa ocupação e do despejo dos palestinos da sua terra. Mas o noticiamento, focando apenas nos atos terroristas que foram uma minoria nessa história, eles acabam modificando a imagem que se tem dos palestinos. Os palestinos, eles tiveram
eles têm uma história de grande luta não violenta, de mobilização não violenta, para conseguir ter a sua voz escutada, seus direitos representados. Então eu fico... A minha resposta, ela que assim, a vontade é de trazer de volta exatamente para o elemento do que a gente está debatendo, do que a gente está conversando. É conflito ou é apartheid? Se fosse apartheid, e se a gente fosse comparar com como se deu o apartheid na África do Sul, e eu quero aqui dizer uma coisa que, embora o argumento da maioria das pessoas seja assim, né, quando fala do senso comum de apartheid, fala, não, imagina, Israel não é apartheid porque não tem nada a ver com o apartheid da África do Sul. Tem, de fato, muitas diferenças. Mas eu quero dizer que também houve muita afinidade política entre o apartheid da África do Sul e Israel. Existem momentos, por exemplo, onde o mundo inteiro estava boicotando o apartheid sul-africano, e Israel era o último e único aliado que ainda estava fornecendo equipamentos militares para o governo de apartheid utilizar na sua opressão da população negra. Existem intercâmbios registrados entre visitas diplomáticas de troca, de aprendizado entre ministros, falando de aprender sobre tecnologias de controle populacional. Então, a gente está falando, sim, que tem algumas semelhanças, e dentro desse contexto, falar em lado seria como se a gente, na época do apartheid, fosse escutar o lado das pessoas que estão vivendo nos bantustões e discriminadas pela cor da sua pele, e ouvir esse lado, e depois ouvir o lado dos supremacistas brancos que estavam governando naquela época, naquele sistema de governo de apartheid. E eu me questiono, essa simetrização de ouvir os dois lados, ela de alguma forma, na minha percepção, o que me dá medo isso, é que ela, sem querer, querendo ouvir os lados, querendo dar voz para todas as expressões, ela acaba contribuindo para esse entendimento de simetrização e invisibilização dessa assimetria, de que quando a gente está ouvindo um lado, talvez a gente está ouvindo quem está oprimido na situação, quando a gente está ouvindo o outro, a gente está ouvindo quem está participando no sistema de opressão. E ter esse contexto é muito importante, contextualizar que essa distribuição de poder é muito diferente. Com relação a antissemitismo, eu não sei se eu tenho muito mais a acrescentar com relação a como é importante qualificar qualificar quando a gente está falando de antissemitismo, que a gente está falando de generalizações e preconceitos baseados em características coletivas e narrativas desumanizadoras. Mas, quando eu estou falando de judeus, por exemplo, eu de forma nenhuma estou desumanizando os judeus. Eu estou falando de um sistema de governo que tem atuado de uma certa maneira, desde o início dessa fundação desse Estado, tem tido uma certa ideologia de tomar o máximo de terras, colocar o máximo de população judaica e tirar a população palestina, e fazer um Estado etnocêntrico. E eu estou falando de outros judeus que discordam dessa abordagem, dessa forma de criar políticas. Eu estou falando de grupos e movimentos judaicos, dentro e fora de Israel, que pedem uma transformação dessa estruturação. Então, de novo, quando a gente está falando os judeus, quais são esses os judeus? A gente não está generalizando quando está falando assim, quem fala em nome dos judeus? A população judaica também é uma população diversa, ela é uma população que sustenta diversos pontos de vista políticos, e sobre essa questão existe uma divergência política mesmo. Mas existe também esse elemento de formação em massa, com uma visão de mundo. Como eu falei, eu queria mostrar... Será que eu posso compartilhar minha tela aqui? Consigo... Sim. Eu quero compartilhar aqui uma... deixa eu ver... Como é que eu faço? Só um momento. Quero compartilhar um elemento aqui
para ilustrar. Eu não sei qual é o... Começou a aparecer. Compartilhando a tela grande, né? Então vamos passar para cá. Isso. É possível ver aqui esse mapa? Yuri está apresentando o Google Meet, não o mapa. Se me permite, o senhor abre o documento que o senhor quer, coloque em tela grande, volte para a página onde está o Google Meet, e aí coloca apresentar, e aí seleciona aquele mapa que o senhor quer compartilhar. Me instrui de novo, vou fazer de novo, que eu tô falando em uma tela, mas eu vou apresentar a imagem numa outra tela. Cancela a apresentação, por favor. Tá, cancelei. Perfeito. Abra o documento que o senhor quer. Tá aberto. Perfeito. Clica de novo em apresentar agora, ou como estiver. Apresentar agora. Coloca uma janela. Ah, tá, não, peraí, só um momento. É o segundo. Ele não tá me dando essas opções. Ele não me deu... mas se eu coloco aqui, é possível ver aqui? Aqui é possível, né? Assim, perfeito. Sim, estamos vendo. Ótimo, eu quero só mostrar para vocês, isso que vocês estão vendo aí é uma imagem da minha escola, a escola que eu estudei, da 1ª até a 8ª série, em Israel, e na cidade de Holon. E o que vocês estão vendo aí é um mapa que está pintado numa das paredes do prédio, numa altura de 3 andares, né? É um mapa supostamente de Israel. E esse mapa, ele é um mapa que não tem nenhum tipo de menção, inclusive, aos territórios ocupados. É o mapa de Israel inteira. Essa representação... Como? Da Palestina inteira, né? Da Palestina inteira, na realidade aqui não tem nenhum tipo de menção à existência da Palestina. E eu quero dizer para vocês que é exatamente dessa forma que eu cresci vendo todos os mapas representados nos materiais escolares. Quando a gente para pensar que tipo de narrativa que é criada por um governo quando as massas de crianças são educadas por anos e anos de educação, e isso está documentado no trabalho da Nurit Peled Elhanan, com o entendimento de que este outro não existe. E eu lembro, quando eu vi pela primeira vez o mapa com a linha verde, com os territórios, com as colinas do Golan diferenciadas ali, eu lembro do choque que foi para mim. Eu lembro como existia dentro de mim, eu notava uma resistência de falar, não, a minha fronteira não está ali. É como se, a minha sensação é que como se eu tivesse sido roubado de uma coisa que era minha. Essa foi a sensação. Isso é só um mero detalhe. A gente não tem tempo aqui para abarcar todos os detalhes. É um mero detalhe de qual é um processo de socialização em massa que cria uma narrativa única sobre um outro que é desumanizado de uma forma sistemática. Então, a gente consegue ver que dentro da população judaica existe uma influência institucionalizada, muito desafiadora, que dificulta trazer um pensamento mais diverso. Por isso, inclusive, que a gente tem uma quantidade relativamente pequena de grupos identificados judeus comparados com essa massa que apoia o Estado de Israel, né? Mas eu quero dizer como é importante manter um olhar de que a gente está olhando para uma população diversa. E não existe uma voz judaica que representa os judeus. É algo que, de alguma forma, remete de volta a um achatamento dessa identidade. E que me preocupa bastante essa forma de pensar. Então, eu tô respondendo a minha perspectiva, eu estou trazendo como eu vejo com as questões que Maria Luísa levantou e o que eu estou trazendo de reflexão. Enfim, essas são as reflexões e preocupações que surgem para mim pensando sobre esses pontos. Obrigado, Yuri, pela sua resposta e pelos comentários. Eu não sei se a professora Maria Luísa Tucci quer fazer um comentário adicional.
Eu não vou abrir o debate, porque senão eu ficaria a noite inteira aqui, porque eu acho que pode parecer até que eu estou criticando e não analisando, mas do ponto de vista da análise, eu nem vou perguntar, mas eu comento que é importante lembrar que existe um discurso antissemita que persiste, né, persistente, contínuo, que propõe a eliminação, né, a extinção do Estado de Israel e do povo judeu, né? E vamos, quer dizer, que eles sejam realmente deletados do mapa. Então, o discurso, é isso que eu falo em narrativas duplas, né? Assim como existe esse discurso que o Yuri está colocando, ao mesmo tempo existe um outro discurso que propõe que seja deletado do mapa, não é, o Estado de Israel e o povo judeu, que eles não têm direito à existência. Então, os dois, não estou aqui apoiando um ou outro discurso, mas eu acho que é importante, diante de um comentário desse, apresentar também outro discurso que está indo contra Israel ou o povo judeu, né? Principalmente quando se tem pais e netos né, representando aqui os sobreviventes do Holocausto, com os quais eu também trabalho. Mas é um comentário, eu deixo isso e proponho para um outro fórum, não é? Vamos dizer, o Yuri aqui conversando também com um acadêmico, né, respeitando a posição dele como acadêmico, e que tenha uma posição aqui de debate, né, para não termos apenas a voz do Yuri. É isso que eu estou cobrando aqui, não é? Sendo eu uma também das coordenadoras. Mas agradeço ao Yuri, é muito rica a sua narrativa, né? Eu acho que teremos aqui vamos dizer assim, um filão muito interessante também para analisar a tua fala, né? Enquanto uma pessoa que nasceu, viveu em Israel, né? E que convive com essa situação, né, que eu acho que é bastante complicado. Mas assim mesmo agradeço e deixo a palavra agora para os demais participantes aqui. Importante você ouvir outros comentários. Obrigado, professora Maria Luísa Tucci Carneiro. Ao professor Paulo Casella, por favor. Mais uma vez, muito boa noite, senhoras e senhores. E muito obrigado, Yuri, pela sua apresentação, tanto mais na circunstância de estar em recuperação da Covid, essa situação perniciosa que nos põe todos em risco e é um esforço adicional que você teve de fazer. Eu acho importante que nós tenhamos, então, dentro da proposta de trabalho do fórum, ter, ao mesmo tempo, a perspectiva da história, das relações internacionais e do direito internacional. A Convenção das Nações Unidas para a Tipificação do Crime de Apartheid, de 1973, no artigo 2, letra D, tem o seguinte dispositivo, eu leio para vocês. Todas as medidas, incluindo medidas legislativas destinadas a dividir a população segundo critérios raciais, através da criação de reservas separadas e guetos para membros de um grupo ou grupos raciais, a proibição de casamentos mistos entre os membros de vários grupos raciais, a expropriação de propriedades territoriais pertencentes a um grupo ou grupos raciais ou de membros da mesma. Então, mesmo considerando diferenças entre o apartheid da África do Sul e o que você descrevia em seus elementos como um apartheid no caso de Israel, não esqueçamos que há 2,7 milhões de palestinos que vivem sob regime militar. Então, é uma ocupação considerada abusiva e ilegal pela ONU em reiteradas manifestações, e esses 2,7 milhões de pessoas, num Estado que se diz democrático e de direito, não tem o conjunto dos direitos civis e políticos que os outros 2/3 da população têm. Então, essa é um dado jurídico, objetivo, e que eu acho importante que nós deixemos claro, porque é uma situação
em que diferenças de opinião ou de simpatias à parte, objetivamente é um dado legal, preocupante e que precisa ser levado em conta. Não sei se vocês viram no sábado último, no dia 18 de julho, um artigo do Thomas Friedman, no Estado de São Paulo, falando o futuro de Israel como democracia judaica. E exatamente enfrentar esse problema de um contingente que é cerca de 1/3 da população, que está alijado do Estado democrático de direito, como uma ameaça para a democracia israelense e que precisa ser levada em conta pelo próprio Estado de Israel e pelos judeus, não somente pelos 2,7 milhões de palestinos que vivem como cidadãos de segunda classe num regime de ocupação militar com fortes restrições de todos os direitos civis e políticos. Obrigado. Obrigado, professor Paulo. Eu copiei o trecho do artigo 2º da convenção que você mencionou aqui no chat para que pudesse acompanhar. Não sei se Yuri quer fazer um comentário adicional. Eu só quero pontuar que, em vários aspectos, ao longo dos anos, eu ouvi diferentes analistas falando sobre elementos da ocupação israelense na Palestina como sendo muito mais graves do que jamais foi o apartheid sul-africano. Tem elementos que nunca existiram lá, por exemplo, como estradas apenas para judeus. Isso é uma coisa que não existia estradas etnicamente separadas no apartheid sul-africano, pelo menos pelas análises que a gente viu. E também a distinção entre territórios ocupados e Israel, como se refere muitas vezes propriamente dito, de que as discriminações descritas aqui nesse trecho acontecem dentro de Israel também, entre população judaica e não judaica, palestinos. Então, a gente está, às vezes, tem uma tendência nas compreensões de separar meio que, isso só acontece nos territórios ocupados, onde acontece o governo militar. Não, esse relato que eu falei, por exemplo, da pesquisa que a gente fez com a Human Rights Watch, que eu participei como assistente de pesquisa, o nome do relatório é Separate and Unequal, de 2010, e a gente fez um trecho dessa pesquisa, foi feito em Lida, que em Israel foi rebatizado como Lod, que é onde fica, perto de onde fica o aeroporto internacional. E é nessa região, bem no coração ali, dentro de Israel, nessa região onde judeus podiam livremente transformar a categoria das suas terras e construir casas, e palestinos não podiam fazer isso. Seu crescimento natural era, ao longo das décadas, sufocado, né? Então, quando tentavam fazer legalmente, não podiam, faziam um puxadinho, demoliam suas casas, né? O governo demolia sua casa. E a gente vê vários, assim, é possível ver vários exemplos pulverizados de diferentes políticas que reproduzem exatamente o que está presente aqui nesse parágrafo, né? Uma coisa de perceber, por exemplo, existe também a diferença entre organizações de direitos humanos que focam na realidade palestina nos territórios e dentro de Israel. Então, por exemplo, tem a Organização de Direitos Humanos Palestina, chamada Adala, que olha muito, se não me engano, eles estão localizados em Haifa, e eles olham muito para as realidades dentro de Israel. Vale muito a pena ver as análises e os relatos que eles publicam, porque é possível ver que tipo de discriminação, por exemplo, que palestinos têm uma codificação, até poucos anos atrás, vinha na identidade, vinha a etnia escrito judeu ou árabe, ou, né? E na carteira de identidade. E era uma coisa interessante também, porque essa nomenclatura, de novo, muito, muito colonizadora, né? Usar o termo árabe como se não existissem judeus árabes.
É uma visão do judeu branco, acho que é nazi, que judeu é todo mundo branco, não importa se é árabe, é outra coisa, e árabe é algo separado, é diferente. E isso também cria uma série de crises identitárias dentro do... Eu não quero entrar nesse tema todo, mas até poucos anos atrás tinha essa identificação na carteira de identidade em Israel, e de uns anos para cá se retirou isso, e é uma identificação que ainda identifica essa etnia por numeração. Disfarçado. Então tá meio escondido, e cidadãos de Israel palestinos não podem comprar propriedade em todo lugar, em qualquer lugar, não tem essa liberdade. Tem lugares, bairros, por exemplo, se eles forem tentar comprar um apartamento, uma casa, eles não vão poder. E a gente está falando dessas discriminações com base racial, étnica, identitária, enfim. Só queria comentar isso, né, que é algo mais entranhado, né, no sistema, na estrutura, Casamento. e a maioria das pessoas não é ciente disso. Isso não é uma coisa pública ou aberta. Isso é uma coisa importante de compreender também. Não é uma política aberta em vários desses casos. Bom, agradeço imensamente a fala do Yuri. Não sei se o professor Paulo quer fazer um comentário adicional, ou se, pelo horário, eu só posso fazer as palavras de encerramento. Não sei se... Por favor, pode prosseguir com o encerramento. Obrigado, professor Paulo. Bom, Yuri, mais uma vez agradeço imensamente a sua presença e a sua contribuição para a nossa conversa, para a reflexão desse fórum, como disse o professor Paulo na primeira... bem no início, né, ao nosso terceiro ano, e nós analisamos séries de situações em que se discute a prática de genocídio e crimes contra a humanidade, e as situações não se esgotam nem no passado nem no presente, infelizmente também em relação ao futuro também. Acho muito interessante. Meu único comentário, é só um comentário, não é, né, acho muito interessante essa sua reflexão em torno da linguagem, as dificuldades de renomeação, e essas dificuldades de renomeação pela linguagem também, que passam por um processo que você mencionou de psicológico individual e coletivo. Acho muito interessante particularmente nos estudos críticos em direito internacional, que se critica a visão de estadocentrismo, etnocentrismo e etnocídio. Então, acho muito interessante a reflexão que passa por isso, em que diz que a construção ideológica da noção de Estado como um todo, né? Eu acho que isso, ela passa por uma... Acho muito interessante o termo que você usa, eu vi poucas vezes, a ideia de sequestro da subjetividade, sequestro das culturas. Isso passa por alguma coisa que torce e contorce as nossas dimensões psicológicas individuais. Então, entendo e vejo toda a dificuldade que você mencionou desse processo de autocompreensão e renovação das suas compreensões. Achei muito... Então, mais uma vez, agradeço a presença, a franqueza na fala, o compartilhamento dessa dificuldade individual nessa descoberta desse processo, que é importante para todas e todos nós. Acho que é interessante também com relação à própria compreensão, como você mesmo disse, com o que acontece no Brasil hoje, desse discurso que se fala sobre a construção do ideário do Brasil, como que as dinâmicas de opressão, de normalização aparecem aqui também, e a gente não percebe sobre isso. Então, entendo que isso foi uma contribuição muito interessante para discutir não apenas o tema específico, né, que foi tratado na nossa conversa de hoje, mas por todos os objetivos do fórum que passam pelo caráter potencialmente destrutivo da defesa incondicional da ideia de Estado, né? Enfim, essa é a minha apropriação do seu discurso a partir da minha lente de teoria crítica de direito internacional sobre as dificuldades da dimensão do Estado e do estadocentrismo. Mas, enfim, esse é só um comentário de fechamento, assim, não precisa comentar. Então, agradeço imensamente. Enfim, se você quiser comentar, pode comentar também, não tem problema, se quiser comentar, Yuri. Obrigado, Arthur. Eu queria só fazer uma fala curta, assim, de fechamento, e dizer que às vezes as pessoas escutam essa parte, né, que a gente focou muito nessa questão, conflito apartheid, e isso acirra um pouco, gera uma certa tensão, e, ao mesmo tempo, isso talvez não traga uma imagem completa do que eu tenho feito com isso. Então, uma coisa que eu quero dizer é que já faz mais de uma década, inicialmente eu me envolvi com alguns projetos de direitos humanos, educação em direitos humanos, que é a FIP, é o projeto que Arthur participou, mas depois eu me dei conta que a gente precisava desenvolver mais espaços dialógicos, onde as pessoas pudessem conversar sobre essas questões, sobre as distorções no entendimento da realidade e
e como cada um está vivendo os impactos daquela realidade da forma que ela está estruturada. E eu tenho trabalhado com facilitação, com encontros de grandes grupos de judeus, palestinos e internacionais, onde a gente entrava exatamente nessa seara e sustentava espaços de escuta, onde as pessoas entravam mais em contato também com as suas áreas de ignorância, com aquilo que elas não sabem, e um processo de empatia e de reumanização das imagens uns dos outros. E uma das coisas que me leva a fazer isso é porque eu vivo com essa pergunta. Eu fui socializado numa sociedade que não me ajudou a enxergar como eu estava participando na opressão de grupos de seres humanos, grupos grandes. E eu me surpreendi muito ao descobrir isso e quis contribuir para uma reversão, uma transformação disso. Eu quero dizer que não tem nenhum lugar no mundo que eu me sinto tão em casa quanto em Israel, até hoje, pelo fato de ter sido o país onde eu nasci e cresci. Ao mesmo tempo, eu carrego uma tremenda tristeza de ver como as pessoas estão se ferindo lá por causa das narrativas que elas sustentam, e como é importante contribuir para transformar aquele lugar num lugar que cuida das pessoas, independente de qual etnia, religião, cor de pele que elas carreguem. E para mim isso é uma forma de eu viver com integridade a herança do que eu aprendi dos meus avós que sobreviveram ao Holocausto. Então, para mim, essa é o presente que eu consigo dar de volta aqui no mundo, ainda que é uma contribuição pequena, eu fazendo a minha parte, eu vivo com profunda integridade a ideia de uma proteção sem desculpas a qualquer ser humano, não só a um grupo ou só a outro. E isso, para mim, é o caminho que eu quero caminhar na vida, que eu procuro caminhar. Então, eu quero terminar com essa fala e dizer que, ainda que eu traga elementos duros e difíceis, a intenção é de transformar o olhar de maneira que cuide melhor da humanidade. É essa a intenção que está por trás. De todas e todos e todes, né? Então não tem nenhuma... eu quero que não fique uma confusão em relação a isso. E eu agradeço de novo imensamente o convite para estar aqui com vocês e ter a oportunidade de ser ouvido e ouvir vocês e conversar um pouco sobre esses temas tão importantes. Obrigado mais uma vez, Yuri. Acho que essa reflexão que você menciona em torno da preocupação dessa vida melhor para todas, todos e todas, como você mencionou, para a reumanização, acho que é muito interessante para marcar claro a posição da sua fala. Então, agradeço imensamente. Agora, palavras finais de encerramento da nossa conversa. Então, anunciando o nosso próximo encontro do Fórum agora, que será no dia 31 de agosto. Então, as inscrições, não sei se estão abertas, eu sou péssimo para essas questões se estão abertas, eu sou péssimo para as questões de gestão, a gente não sei. Mas, enfim, estou pedindo ajuda por WhatsApp para o Felipe para algumas informações. Então, nosso próximo encontro é dia 31 de agosto, mesmo horário, às 18 horas. A fala será feita pelo professor da UFABC, Cássio Almeida. E o tema será genocídio herero e Namakwa, na Namíbia, no início do século XX. Então, todas e todos e todos estão convidados para se inscrever, participar no próximo encontro, que certamente será tão frutífero como este e todos os outros. Então, uma boa noite a todas e todos e até o nosso próximo encontro. Mais uma vez, muito obrigado, Yuri, Maria Luísa. Obrigado, boa noite, obrigado.